Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Escola de Psicologia. Eu sou Fernando Rainho e hoje vamos estudar um tema interessantíssimo que muitos de vocês inclusive me pediram para colocar aqui no canal uma aula, que é sobre a filosofia, a ética, a prática espiritual do budismo. O budismo, gente, ele é uma filosofia de vida, é uma prática do espírito, ok? Que surge na Índia por volta do século 6 antes de Cristo. Então vejam que tem bastante tempo aí. O budismo então nasce com Siddhartha Gautama, que depois passou a ser chamado como Buda. Buda, ou Siddhartha, era um príncipe da região do atual Nepal ou Índia, tá? Que ao abandonar sua vida de luxo, ele buscou compreender a origem do sofrimento humano. As suas reflexões e os seus ensinamentos deram origem ao chamado Dharma, o caminho do Buda, que se espalhou inicialmente pela Índia e alguns séculos depois, devagarinho, foi alcançando outras regiões da Ásia. Então, Sri Lanka, China, Tibete, Japão, todo aquele sudeste asiático. Hoje vamos estudar esta filosofia de vida. Eu espero, se tiver sucesso, que ao final da aula você consiga colocar em prática os principais ensinamentos de Buda. Seguindo a ideia de vídeos e aulas aqui do canal, de sempre tentar trazer conteúdos que possam agregar em nossas vidas, no sentido prático do bem viver. Vamos nessa? Bem, o budismo, gente, ele parte de uma premissa direta e simples. Mais do que uma premissa, uma constatação. Buda vai dizer: tudo na vida envolve sofrimento. A vida é sofrimento. Olhem que pesado. E é interessante porque quando a gente olha para a imagem de Buda ou de algum monge budista que vocês veem em filmes ou na realidade, se vocês viajarem para algum local que tenha um templo, a gente tem uma aparente contradição em relação a essa afirmação. Vocês não acham? Porque vocês devem pensar, nossa, se a principal premissa do budismo é que tudo na vida envolve sofrimento, que tudo é sofrimento, esses caras eles devem ser um super pessimistas, deve ser um bando de deprimido. Hã? Pois é. Aí você olha para um monge budista, ou praticante de budismo de forma séria, ou você olha para aquelas estatuetinhas que tem para vender nas lojinhas, sabe? Que se vende por aí, famosas. Aquela do Budinha gordinho, rindo. E o rosto dessas pessoas não parece de alguém deprimido ou em sofrimento. Concorda comigo? Pelo contrário, é um rosto que tem uma serenidade, uma tranquilidade na feição, no olhar. Aquele sorriso ameno e calmo. Um sorriso de criança sadia, como dizia Hermann Hesse em seu Siddhartha. Aí a coisa já não bate, né, gente? Como é que pode? Como é que pode esse cara ver o mundo como sofrimento e ainda assim, mesmo assim, está bem? Com esse sorriso de quem tem a vida resolvida. Né? Então, ao longo da aula, nós vamos tentar responder essa pergunta. E ao respondermos essa pergunta, nós vamos, quem sabe, ao final da aula, nos aproximar um pouco mais da ideia de Nirvana, que é o estado de libertação do sofrimento para os budistas. É no Nirvana onde se extingue o ciclo do sofrimento a qual todos nós, eu e você, estamos presos. É no Nirvana que nós vamos alcançar uma serenidade estável diante dos fatos. Não importando o que aconteça ao redor, estaremos bem. Estaremos, quem sabe, com o mesmo sorriso de criança sadia, que engloba um tom de aceitação e serenidade diante da vida. Não seria algo bom?
Acredito que sim, vamos tentar nos aproximarmos. Tá? Porque para o próprio Buda, todos nós temos essa natureza dentro de nós. Todos nós somos Budas. Basta nós treinarmos e exercitarmos algumas virtudes internas, como o próprio Siddhartha Gautama um dia o fez. Buda descobriu o caminho para cessar o sofrimento da vida, pessoal. E ele dedicou toda a sua vida a ensinar como fazer isso para as pessoas, para nós. Para os budistas, nessa vida a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Espero que hoje, ao final dessa aula, se eu tiver sucesso, como eu falei, eu consiga passar um pouco para vocês de qual é esse caminho, essa travessia que visa deixar a nossa vida livre de pesos extras que todos nós carregamos nas costas. Sofrimentos opcionais. Ok? Se eu tiver sucesso, vocês vão entender e sentir no coração, colocar em prática no dia a dia de vocês quais são os ensinamentos mais valiosos do budismo. Para isso, a aula vai se dividir em dois momentos. Primeiro, nós vamos ver alguns conceitos teóricos, e eu prometo fazer isso o menos chato possível. Eu vou fazer o meu melhor para não deixar a aula maçante e chata demais. Mas esses conceitos teóricos eu acho interessantíssimos, porque envolvem filosofia. Acredito que vocês vão gostar também. Tá? Porque aqui se trata da filosofia budista, a visão que os budistas têm do mundo e do ser humano. Eu acho isso fascinante. Enfim, espero que vocês gostem também. Mas enfim, são esses conceitos teóricos que nós vamos estudar na primeira parte da aula. Fiquem comigo, por favor. Tá? Não deixem o professor triste, indo embora ou pulando para a parte prática. Porque se você pular para a parte prática, que é a segunda parte da aula, você vai perder muita coisa. Primeiro, importante você entender a teoria. A visão que os budistas têm do mundo e da concepção do ser humano no sentido ontológico. A primeira parte da aula vai dar base, a sustentação, a possibilidade de nós irmos para a segunda parte da aula, onde aí sim nós veremos a ética budista, o como praticar e viver no dia a dia o budismo. Vamos exercitar na prática os ensinamentos do mestre Buda nessa nossa travessia em direção ao Nirvana. Bem, para o budismo, gente, tudo aquilo que nós chamamos de matéria, seja, vamos lá, uma mesa, uma árvore, ou até mesmo vamos pensar nosso próprio corpo, eu aqui Fernando, este copo, esta poltrona a qual eu estou sentado, tudo que nós chamamos de matéria, tudo isso não é, primeiro, para o budismo, não é, todos esses objetos, essas matérias, vamos dizer assim, não é algo sólido. E segundo, esses objetos ou a matéria não são independentes de todo o resto que existe. Nenhum objeto, nenhum fenômeno, nada no mundo é isolado ou de fato uma unidade independente. Vamos trazer alguns exemplos para deixar a coisa mais visual e simples, tá? Peguem um vaso, por exemplo. Vamos imaginar um vaso de flor. Ok? Feche os olhos e imagine um vaso de flor na sua cabeça. Imaginem isso na cabeça de vocês. Esse nosso vaso, ele vai ser feito de barro, ok? Aí agora, me acompanhem aqui. Esse vaso de barro que nós estamos imaginando. De onde que veio o barro que compõe o vaso? Ora, o barro, esse veio da terra. A terra, por sua vez, só existe porque houve chuva, houve sol, houve vento, houve minerais que formassem essa mistura, sei lá, arenosa ou pastosa ao longo do tempo, concordam? O barro não surgiu do nada, ele não estava ali. Ele é uma combinação de vários fatores e elementos.
Se a gente for ver mais de perto o nosso vaso, até o espaço vazio dentro dele, pois ele tem aquele formato meio em U, né? A letra U do alfabeto, onde a gente deposita a terra e a planta. Até o formato dele, até essa parte, faz parte da sua existência como vaso. Porque sem esse espaço interno, ele não poderia conter nada. Faz sentido? O que nós chamamos de vaso, portanto, é apenas uma configuração temporária de muitos fatores agindo juntos. Deu para pegar? O vaso não é por si só uma unidade, ele é uma mistura de elementos e de fatores que estão em movimento no tempo e espaço. Mas que naquele exato momento em que a gente viu ou imaginou, nós vemos algo que nós catalogamos como vaso. Naquele exato formato do barro nu, com terra e uma planta, nós damos o nome de vaso. E o mesmo vale para todo o resto. Pensem em uma flor agora. A flor que nós vamos plantar no vaso depois, ela não é apenas uma flor. Unidade flor. Quando você olha para ela e dá esse nome, você está apenas rotulando o conjunto de elementos. E elementos esses que estão em constante movimento, interação e transformação que existem por aí. Vamos lá. A flor é feita de luz do sol, água, nutrientes da terra. Ela é feita até de abelhas que ajudam na polinização. Entendem? Toda dança cósmica que precisa acontecer e de elementos que interagem para essa tal flor aparecer. A união de vários elementos no tempo e espaço. Sem tudo isso, não haveria o que nós denominamos de objeto flor. Estão conseguindo me acompanhar até aqui, pessoal? Ou parece que eu fumei alguma coisa e estou viajando, né? Mas eu espero que sim, tá? Isso aqui vai fazer sentido, me acompanhe. Ou seja, a flor, o vaso e tudo mais. Eu, você, essa poltrona, esse reloginho bonitinho de madeira, de plástico, não sei o que é feito isso aqui. Todos esses elementos não são uma unidade por si só e existem independentes, não surgiram do nada. Eles são uma combinação de elementos no espaço-tempo. Elementos estes que se alternam a todo instante e com o tempo. Tá dando para pegar a ideia? Pensem no próprio corpo de vocês. O coração de vocês bate, o sangue de vocês circula, células dentro de você nesse exato momento morrem, outras nascem. Enquanto nós falamos, centenas ou milhares de bactérias vivem dentro do nosso corpo, nosso intestino. Enquanto nós estamos falando, nós estamos respirando, ou seja, ingerindo oxigênio. E esse oxigênio é um elemento que dança lá dentro com outros elementos do nosso corpo. Nós nos alimentamos de outros seres e outras coisas, aí a gente processa tudo aquilo, aquilo dança dentro do nosso corpo e nós eliminamos aquilo que não serve, como xixi, cocô. Veja, nosso corpo é uma entidade que está o tempo inteiro trocando dentro dela própria e com o ambiente. Nada do Fernando acontece isoladamente. Essa categoria que nós chamamos isso aqui é o Fernando. Cada processo depende de fatores externos, como o ar que eu respiro, a água que eu bebo, a comida que eu como, a luz do sol que eu pego. A luz bate na minha pele, tem uma reação química onde eu sinto um calor, sinto uma coisinha gostosa, produz, sei lá, tipo de vitamina para eu dormir melhor, que sintetiza os minerais que estão dentro de mim. Tudo isso é uma dança, assim como a flor. Tudo isso é uma dança de interação entre os elementos. Em que é difícil traçar o que é uma fronteira externa e interna. Está tudo sempre se combinando.
Quando a gente olha com atenção e sem esse vício habitual do nosso olhar de categorizar as coisas, porque nós como espécie humana e queremos dar sentido às coisas, né? Queremos ancorar essa dança caótica de elementos, então nós categorizamos as coisas dizendo isso é Fernando, aquilo é um relógio, esta é uma árvore, mas ela é fluida. Quando a gente olha com atenção e sem esse vício habitual do olhar, a gente não vai ver uma unidade fechada. Nós vamos ver energia em movimento. Energia que interage com todos os outros elementos que tem por aí o tempo todo. Nosso corpo, portanto, é energia interagindo com outras energias e processos químicos. Dentro do nosso corpo e fora dele. Como eu falei, calor, frio, com a luz do sol, que vai lá, me estimula, a produção de vitaminas, o que eu como, com a água do rio que eu bebo, ou que eu me banho, que por sua vez a água já foi outra coisa em outro formato, já caiu da nuvem, a nuvem se formou por outros processos. Vocês entendem essa dança? Tudo vai se correlacionando. Portanto, para o budismo não existe um objeto do tipo isto é. Isto é uma cadeira, isto é uma xícara, isto é uma poltrona, isto é uma televisão, isto é meu pai. Nós podemos afirmar que as coisas estão sendo. E as coisas todas estão sendo em relação a outras coisas, as quais elas interagem. Está fazendo mais sentido agora? Hã? Vamos voltar para a flor. A flor existe porque interage com o sol, com a chuva, com a abelha. Todas estas coisas que eu citei são partes dessa flor sendo flor. Faz sentido? E tudo está em constante movimento de interação e transformação. Se não existisse abelha, não ia ter flor. Se não existisse sol, não ia ter flor. Se não existisse você, não existiria um eu. Tudo interage com uma espécie de dança de energia. A flor, se vocês observarem, ela está sempre se alterando. Você também, eu também. Fluindo como energia e combinações de elementos. Tudo está em movimento. O vento sopra, a maré sobe e desce, a flor se inclina ao sol, cresce, murcha e volta a nutrir a terra. E dessa terra vai surgir talvez outras flores ou outras coisas. Ou vai alimentar a minhoca, ou a minhoca nutre a terra. Enfim, é uma troca. Você que está ouvindo essa aula e eu estamos envelhecendo e um dia vamos morrer. Alguns antes, outros depois. Todos estamos perecendo. Tudo está perecendo. Tudo está o tempo inteiro se alterando e quando se altera, aqueles elementos dançam para formar outra coisa. Porque quem sabe um dia quando você morrer, você também vai ser parte dessa flor, servindo a ela de adubo, se você for enterrado, por exemplo. A sua energia, a sua matéria se dissipam e vão formar outros elementos, vão interagir com outros elementos. Aquilo, portanto, que a gente vê como algo sólido é apenas um instante dentro de um fluxo de transformações de energia no espaço-tempo. Estão conseguindo visualizar agora? Me fiz mais claro? Dá para pegar a ideia, gente? Espero que sim. Os budistas têm um nome para isso. Em Pali, isso é chamado de anicca, a impermanência de todas as coisas. Anicca, a impermanência de todas as coisas. Nada permanece igual e tudo contém interdependência. Eu não existo sem um outro. No budismo, a abelha e a flor não são duas entidades separadas, mas partes de um mesmo fluxo. A flor oferece pólen, a abelha poliniza e assim a vida segue. Tudo está conectado. Como dizia Lacan, psicanalista, eu não existo sem um outro. A nossa identidade, o nosso eu, não tem origem em nós mesmos, vai dizer Lacan, mas se constitui a partir da relação com um outro, com a troca com o outro.
O sujeito é um efeito da linguagem e da alteridade, nunca algo fechado em si mesmo. E assim, tudo ao nosso redor, tudo demais que existe. Claro, é muito difícil a gente perceber isso na prática, porque a nossa educação não foi nessas vias, nossa educação foi mais. A gente está acostumado a ver o mundo de outra forma, através de categorização, catalogando as coisas. Não é assim que a gente faz no colégio, os elementos da tabela periódica, os tipos de reino animal e vegetal, né? Tem o Homo não sei o que, o Homo sapiens, o Neandertal, a gente vai colocando categorias das coisas, tá? Dividindo esse fluxo de matéria em pedaços. Então, quando a gente olha para um objeto de madeira onde a gente senta, a gente diz isso é uma cadeira. Quando eu tenho um recipiente ao qual eu coloco água e bebo, a gente diz isso é um copo, tá? Então, nossa educação está mais para a linha aqui no Ocidente de categorizar as coisas e dizer isto é. Isto é um copo, isto é uma cadeira, este sou eu, este é meu irmão, este é um computador, esta é uma mesa, este é um livro. Nós definimos papéis fixos para as coisas, como se cada coisa tivesse uma essência própria e imutável. Como se tivéssemos uma alma singular. E percebam aqui, para o budismo não existe alma. Existem elementos que estão em constante combinação e transformação nessa dança cósmica. Então aqui no Ocidente nós criamos o ego. Eu sou o Fernando. Eu sou diferente de todo o resto. Eu sou, portanto, especial e único. O budismo, porém, nos convida a enxergar a coisa com outros olhos. Nada simplesmente é. Tudo está sendo. Nada simplesmente é. Tudo está sendo. E está sendo em relação a algo, a outros elementos com que interage. A flor com a abelha, com o sol, com a chuva. Vocês querem ver isso na prática, pessoal? Tarefa de casa para vocês. Hoje de noite, sentem na mesa de jantar de vocês, ou no sofá, onde vocês bem preferirem. Mas eu acho melhor estar na mesa. Peguem uma caixinha de fósforo, acendam uma vela. Se vocês tiverem uma vela em casa, claro. Eu tenho porque aqui falta muita luz. Então, quando falta luz, a gente acende as velas. Tá? Mas talvez você tenha porque gosta do cheirinho, dá um clima legal, é bacana também. Ajuda a relaxar. Mas se vocês não têm vela em casa, não tem problema. Acendam só o fósforo na caixinha, já serve. Tá? E aí olhem, observem, contemplem por um momento a chama da vela acesa. Fiquem olhando alguns instantes, alguns segundos para essa chama dessa vela. No caso do palito de fósforo, cuidado para vocês não se queimarem, tá? Não fiquem ali dando bobeira por muito tempo, mas observem por alguns 2, 3 segundos esse palito queimar, que vai mais rápido. Parece, pessoal, aos nossos olhos e nosso instinto, vamos dizer assim, parece a mesma chama de vela o tempo todo. Olhando de fora. Mas olhem com atenção o que significa aquela chama da vela. Vocês vão ver que a cada segundo ela muda. A cada milissegundo ela está interagindo com o todo. Ela está trocando com os outros elementos que tem ali ao redor. Ela faz parte do todo e o todo faz parte dela. Então, vocês podem visualmente perceber que essa chama dessa vela, ela dança, ela oscila, né? Ela muda, ela interage o tempo todo. Ela queima oxigênio, ela consome a cera, ela libera calor e luz, ela dança, ela oscila.
Ela mostra pra gente como nada é estático e fixo. Nada tem, portanto, uma unidade sólida. A chama de agora não é a mesma de 1 milissegundo atrás. Ela já interagiu e está interagindo com o ambiente e se alterando a todo momento, certo? Não existe a mesma chama, nunca. A cada instante, a cada fotografia que a gente tirar vai ser uma chama diferente, porque ela já interagiu, já mudou, já aumentou, já diminuiu, já comeu cera, já liberou calor, os elementos já se alteraram, certo? Mesmo assim, a nossa mente, para facilitar, ancorar as coisas no espaço-tempo, para não ficar tudo uma sensação de caos, nossa mente prefere tratar como se fosse a mesma chama de vela, a mesma coisa. Como se ela fosse uma entidade singular. E aí nós damos nome para as coisas. Esta é a vela, esta é a cera da vela, esta é a chama da vela, não é assim? Fazemos isso com tudo, criando, portanto, uma sensação artificial de estabilidade. Vou repetir, artificial de estabilidade num mundo que está em constante movimento e de que nada tem de estável. O mundo está em constante movimento, codependência e interação de todos os seus elementos. Só que nós, para organizar a experiência, criamos âncoras no tempo e espaço ao quais nós podemos nos agarrar. E dessa analogia da vela, o mesmo vale para qualquer objeto, qualquer pessoa, qualquer situação. Vamos lá, outro exemplo. Segure uma xícara de café ou chá na mão. Ah, essa parece mais fixa, mais sólida, né? Você bate nela, faz tim, 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 tim. A chama da vela está ali dançando. A xícara não, a xícara é fixa. Aparentemente sim. Mas igual essa xícara, é o resultado de inúmeros processos e está o tempo inteiro também interagindo com todos os elementos que há e está o tempo inteiro também se transformando. Vamos lá. O vidro que foi feito, parte lá da sua xícara, se ela for de vidro, vamos dizer que sim, tá? Ele é feito de areia aquecida a altas temperaturas, então sofre interação do fogo, a areia, até virar uma massa que esfria, aí depois fica transparente. Né? Foi pintada com uma tinta, transportada por um caminhão, que por sua vez despeja combustível, que veio por sua vez o combustível do petróleo, que por sua vez é o acúmulo de minerais de sei lá o que durante centenas de anos embaixo do solo. Vocês entendem a codependência e a dança de tudo? A xícara também só existe porque é a combinação de vários elementos dançando. Ela não existe sozinha no tempo e espaço. E mesmo agora, quando ela parece imóvel, vocês dizem que ela não está se transformando? Porque a gente não observa a olho nu ela dançando como a chama de uma vela? Mesmo assim, ela continua mudando. A temperatura da sua mão segurando a xícara passa para ela e altera a composição química dessa xícara. Partículas de poeira estão ali caindo nessa xícara. Essa xícara está se desgastando cada vez que você lava ela, que você aquece ela no micro-ondas para tomar alguma coisa quente. A água para tomar um chá, por exemplo. Exerce uma força específica da gravidade sobre a xícara, mesmo ela parada. Ela vai e está se deteriorando, se transformando e dançando com todos os outros elementos externos que existem, passando por processos químicos a todo instante. Ela interage com o ambiente. E um dia, assim como a chama da vela, eu e você, um dia ela vai se desintegrar e virar outra coisa. Na verdade, ela está se deteriorando, se desintegrando a todo momento. Mas ela vai deixar de ser o que a gente chama de xícara para virar outra coisa. Outra combinação de elementos. Que daí nós vamos chamar de outra coisa essa outra combinação de elementos. Então vejam, as coisas estão em constante transformação. E nessa dança, há combinações para se criarem de novo outras formas e características de elementos que se interagem. Quando nós morrermos, por exemplo,
a nossa energia e carne vira matéria. Vai ser adubar outra coisa, né? Para outras combinações de vida. Para nossa flor, para uma árvore. Talvez, como diria Machado de Assis, para um verme que vai se alimentar de nossas frias entranhas. Essa é a lei. É por isso que no budismo tudo é impermanente, imutável, anicca. Quando a gente dá nome às coisas, flor, pedra, cadeira, corpo, Fernando, a gente apenas está rotulando algo que está acontecendo. É como dar nome, pessoal, a uma onda no mar. A onda parece existir sozinha. Esta é uma onda, este é o mar. Mas ela não está separada do mar. Não está separada do vento ou da gravidade. Ela é apenas um movimento temporário, que logo vai virar outra coisa dentro desse mar. Dali ela sai, dali ela retorna e vira outra combinação de elemento. E aí, bem, nós vamos mais tarde nessa aula, juntando esse ensinamento da impermanência, anicca, juntando esse ensinamento com as 4 nobres verdades budistas, tá? Nós vamos ver que essa forma de olhar para o mundo, de entender que tudo é impermanente, essa forma de encarar a realidade muda tudo. Por isso é importante a gente ver essa parte teórica antes. Porque entendendo que tudo é impermanente, a gente consegue ter a premissa e o convite de tentar não mais segurar tudo, não mais congelar tudo, ou não mais querer ter controle sobre a realidade como nós aqui tentamos fazer, principalmente na nossa filosofia e ética ocidental. O budismo nos convida a observar e fazer parte dessa dança de forma mais fluida, enxergando a realidade como ela é, impermanente. Anicca, diminuindo o nosso grau de importância e controle sobre as coisas. Esse ego que quer e deseja. É preciso enxergar, ver com clareza que tudo é transitório. Quer você goste ou não. Quer o nosso ego goste ou não. Porque o nosso ego quer ter objetos e posses, quer que as coisas sejam estanques. E as coisas não são. E é justamente por isso que cada instante é precioso para o budismo. A beleza das coisas não está em elas durarem para sempre, mas no fato de que elas existem de forma única e singular naquele exato instante. Nenhuma experiência vai se repetir. Os deuses gregos, gente, invejavam os seres humanos, tá? Justamente porque os humanos eram mortais. A mitologia grega traz muito isso. Os deuses invejavam os seres humanos porque os seres humanos não viviam para sempre. As experiências eram únicas. Isso traz a intensidade e o gosto da vida. Porque os seres humanos só podiam experimentar uma única vez as experiências naquele formato e naquelas condições específicas. É isso que traz a graça da coisa toda. Já imaginou que chato viver para sempre? Ah, Deus o livre. Hã? Imagina, viver 5.000 anos. Por isso, os deuses gregos morriam de tédio, né? E eles ficavam enchendo o saco dos cidadãos da Grécia, jogando pragas, rogando maldições, né? Tirando com a cara dos coitados lá, fazendo apostas e jogos. Eles não tinham mais o que fazer. Tá? Os japoneses, eles têm um nome para descrever aqueles momentos únicos que nunca mais vão se repetir. Como quando você vê os raios do sol atravessando as folhas de uma árvore, por exemplo. E você percebe que naquele instante, aquela combinação de luz do sol que passa pela árvore, aquela combinação de elementos de luz, sombra e intensidade só existe naquele instante. Nunca mais isso vai se repetir da mesma forma. Eles chamam isso de Ichigo Ichi-I, que significa
um único encontro na vida. Não é bonito? Quando você vê os raios de sol atravessando as folhas de uma árvore, aquela combinação luz, sombra, intensidade só existe naquele único momento, no tempo e espaço, e por toda a eternidade, nunca mais vai ser aquilo que você está vendo. Você já parou para pensar nisso? Olha que profundo e belo. Eu acho, ao menos. É algo único daquele momento, da combinação dos elementos, da dança que ali se apresentou. É uma fotografia daquele instante. Reparem nisso, como cada momento é único e, portanto, traz a sua beleza. Compreender a impermanência, compreender a natureza da matéria como um fluxo contínuo. Nada é fixo, nada é eterno, nada existe de forma isolada. Quando a gente enxerga isso não como uma crença, mas como algo observável no mundo mesmo. Quando a gente começa a sentir isso, a gente começa a se relacionar com o mundo de outra maneira. Com menos apego ao que nós queremos congelar com base no ego. E com mais atenção ao que está vivo, só se apresentando no aqui e agora. A nossa flor, por exemplo, não é um objeto que você pode pegar e admirar, e ela vai ficar ali para você admirar o tempo inteiro, ad eternum. Não, ela é um evento. Antes foi semente, depois botão, agora está aberta, e em breve ela vai murchar e se transformar em alimento para outra coisa. Ela é um evento único. Olhar para ela é ver um momento, um relance dentro dessa dança maior. E no fundo, tudo funciona assim. Não há coisas fixas, apenas processos. A matéria é um fluxo em movimento e nós fazemos parte dele. Imagina que um mestre budista me perguntasse: quem é você? E aí eu vou responder: ora, eu sou psicólogo. Sabe o que o mestre diria em seguida? Ele diria para mim: não, ser psicólogo é a sua profissão. E aí o mestre vai lá e repete a pergunta: quem é você? Então, eu poderia dizer: bom, eu sou o Fernando, me chamo Fernando Rainho. Não, o mestre diria novamente: esse é o seu nome que lhe foi designado. E aí ele repete a pergunta: quem é você? Bom, eu sou, sei lá, eu sou um ser humano. Um ser humano. Não, essa é sua espécie. Quem é você? Então, a pergunta quem é você? Simples, né? Quem é você? Ela é uma pergunta difícil de responder. Porque o que nos define como essência? Vocês percebem? O que nos define como essência? Tem algo fixo que eu possa determinar? Este sou eu? Isto é eu? Hã? Ou eu só me defino por classificações dadas? Essas classificações externas, esses catálogos inventados pelo homem. Minha profissão, meu nome, minha espécie, tudo isso são representações criadas, pessoal. Tudo isso são símbolos. Quem sou eu na realidade? Quem é você? Você já parou para perguntar isso? Para pensar a respeito? Ou trazendo a pergunta, reformulando, trazendo de outra forma, existe um ego, um eu fixo? Algo que me define como único e especial? Porque vejam, se nós pegarmos um microscópio e tentarmos olhar para dentro de nós, olhar para dentro do nosso corpo, onde encontraríamos esse eu? Onde encontraríamos uma essência? Onde que fica a tal alma dentro do meu corpo? Onde é que está esse ego que me define? Olhando ali na lupa,
do microscópio, sabe o que a gente ia encontrar? Botando o olho no microscópio e olhando para dentro de um corpo humano. O que a gente vai encontrar é um aglomerado de bactérias, é sangue fluindo, é um aglomerado de tecidos, ditos órgãos, que já é uma classificação, funcionando. E esses tais órgãos também são categorias que a gente deu nome, né? Então vamos lá: coração, pulmão, rim, fígado. Por quê? Porque eles, na verdade, são um amontoado de células e tecidos. E dentro das células, o que a gente vai ver? As tais, aula de ciências agora, a oitava série, as tais mitocôndrias, os ribossomos, lembram disso? Quer dizer, tudo aquilo que a gente aprende nessas aulas de ciências são basicamente água, proteína, ácido, que mais? Gordura, tudo isso em quê? Em combinação. Lembra da Nietzsche, da dança de elementos? Todos esses elementos agindo em correlação um com o outro e com o ambiente. Todos esses elementos dançando em constante movimento, em constante transformação. Então, percebam que ao cabo, o que a gente vai encontrar ao olhar no microscópio, olhando para a gente, é um monte de energia dançando para lá e para cá, como vimos. Até mesmo dentro do átomo, que se acreditava ser a partícula indivisível, hoje nós temos tecnologia para saber que dentro dele também tem coisa. Tem prótons, tem nêutrons, tem elétrons, tem o que os cientistas chamam agora de quarks, campos de energia, enfim, né? Muitas classificações para catalogar energia dançando. E onde que está meu ego fixo no meio disso tudo? O tal eu que me define. Volta à pergunta. Onde que está minha alma estanque e imutável? Quando se olha para o corpo, se vê energia dançando. Essa que é a verdade. Lembram da xícara? Parece estanque. Ela é sólida, parece uma unidade, mas ela é fluida. Ela é tão perecível quanto a chama da vela e quanto nós. Alguns de vocês podem pensar, refletir sobre essa pergunta e até responder. Bom, talvez então esse eu, esse ego, Fernando, ele está nas minhas experiências de vida. O que me define são as minhas memórias, né, do que eu lembro da vida. Talvez seja naquela doce lembrança da infância, o nascimento do filho, do meu casamento, do brinquedo que eu ganhei quando eu tinha 8 anos, meu primeiro videogame, do dia que eu ganhei o campeonato de futebol no colégio. Tudo isso é o que me define, o abraço da minha mãe. Só que o seguinte, pessoal, além das memórias, essas que nós estamos relatando, também serem processos químicos dentro do nosso corpo, atividades elétricas em movimento nos neurônios. Além disso, vocês sabem que hoje em dia, e olha que triste, hoje em dia se sabe que até as nossas memórias não são fiéis à realidade. E que elas, nossas memórias, assim como todo o resto, também se alternam e se alteram com o tempo, se deterioram, elas também dançam como a chama da vela, se modificam conforme o ambiente e a troca. Ou seja, até as nossas memórias são codependentes de todo o resto em transformação. Volta à ideia, chama de uma vela dançando. Até essas memórias, as fundamentais da vida, aquele abraço da mãe que me pegou no colégio quando eu tinha 6 anos, né? Do meu aniversário de 10 anos, no parque de diversões, tudo isso não são fotografias fixas do passado. Infelizmente não retratam fielmente a realidade. Primeiro, porque a psicologia sabe que as memórias elas são diferentes para cada pessoa que passou pela experiência, guarda uma versão diferente do mesmo acontecimento, influenciado por memórias prévias e as suas emoções de momento naquele momento em que as memórias foram formadas.
Tanto as emoções de momento em que o fato aconteceu, quanto as emoções que você está sentindo quando evoca essas memórias. Tudo isso influencia aquela memória, aquele abraço da mãe. Então, por exemplo, você pode lembrar de uma viagem em família, né, do passado, quando você era criança, como um momento que era divertido e era leve. Enquanto o seu irmão, que estava ali também no seu lado, a 20 centímetros do seu lado, pode recordar este momento como um momento tenso, de brigas no carro, ou de tédio durante o trajeto até a praia. Cada um vai ter uma versão, um registro diferente da mesma história. Ou seja, a memória não é um registro objetivo do que aconteceu, mas ela é uma interpretação pessoal suscetível às influências e das contingências. Reparem, naquele momento que você gravou aquela memória do irmão, talvez você estivesse com emoções alegres, ou de tranquilidade, ou de serenidade, e aquela foi configurando com essa dança de elementos uma memória positiva. Já para o seu irmão, não. A interação com os elementos todos não foi tão positiva assim, e ele guarda uma memória negativa. E essa memória, ainda assim, ela não é confiável e não nos define por essência? Porque toda vez que a gente resgata essa memória, a gente está colando novos elementos que estão interagindo no aqui e agora com aquela memória, de sensações que nós estamos agora passando. Elas influenciam aquela memória. Ela muda o tempo inteiro. Não só, portanto, ela sofre um envelhecimento celular, tá? E isso engloba perdas de neurônios e perda de capacidade sináptica, que vai fazendo com que a gente não consiga recordar tão bem aquele evento. Ela envelhece, como todos nós. Mas, como eu falei, cada vez que você lembra dela, essa lembrança não é recuperada somente. Ela é refeita, ela é poluída, ela é reconstruída pelos elementos aqui do presente que você está lembrando dela. O cérebro pega o que estava guardado e reorganiza, misturando com as sensações, opiniões e informações do presente. Tá? Então, depois da gente lembrar um fato, ou recontar esse fato, nosso cérebro vai salvar essa nova versão no lugar da versão anterior, já modificada. É por isso que, sem perceber, a gente altera as nossas memórias. Da próxima vez que você lembrar daquele fato da viagem com o carro, no passeio com o pai e mãe e o irmão, não vai ser o mesmo. Já tem uma nova versão ali. Né? É tipo um documento de texto, gente, Word, vamos pensar assim, que você sempre que acessa escreve em cima dele e ele salva no automático. E não tem como recuperar as versões anteriores. Ou seja, essa memória não é estanque, ela está se modificando. Não só ela se modificou com os elementos daquele instante que você gravou a memória, foi uma memória específica para você, outra para o seu irmão, como cada vez que a gente acessa, isso também se modifica. Nunca é uma unidade sólida confiável por si só, como tudo que a gente está falando. Anicca, impermanência. E é justamente por isso, só uma curiosidade, que em investigações criminais, né, as perguntas elas não podem ser sugestivas. Porque toda vez que a gente lembra da memória, essa memória não é recuperada. Ela é regravada. Ela é reconstituída em cada momento que ela é acessada. Tá? E aí, se a pergunta lá do promotor, por exemplo, ou do juiz, traz uma sugestão, como por exemplo, o homem de boné vermelho estava na cena do crime, eu já estou colando essa informação de um homem de boné vermelho na cena do crime. Quando eu tentar me lembrar, talvez eu insira um homem de boné vermelho na cena do crime. Isso é sugestivo. Ou até de forma mais sugestiva, mais sutil, se o promotor perguntar: você não viu por acaso um homem com boné vermelho? Esse detalhe pode acabar entrando na reconstrução, mesmo que ele nunca tenha existido na cena original. A memória, nesse caso, ela é contaminada. Ela sempre é. Por isso que, nesses casos, não se podem fazer perguntas sugestivas. Tá? Porque senão a gente cria falsas memórias. As memórias, portanto, não definem nosso ego, elas não são confiáveis, elas não são fixas, elas dançam como todo o resto.
Como que seria? Se elas não são fixas e se alteram, como seriam as memórias a nos definir? De forma a ter um eu unitário e imutável? Não rola. As memórias elas são como se fossem um pedaço de argila, gente. Cada vez que nós tocamos nele, molhamos ele, é como se ele ficasse suscetível a gente acrescentar uma nova camada e formos ajustando essa argila. Então, como todo o resto do corpo humano e todo o resto de energia que flui no mundo, é algo em constante transformação e correlação com tudo mais que existe. Energia dançante. Somos como a flor que interage com o sol, com os nutrientes da terra e tudo muda. Então, para o budismo, nada nos define como essência. Veja, uma das ideias mais profundas da filosofia budista e ao mesmo tempo uma das mais desafiadoras é essa: a noção de vazio, sunyata em Pali. Quando a gente escuta a palavra vazio, a gente pensa na ideia de falta de sentido, né? Alguém deprimido, triste, um tipo de vida fria, sem vida. Mas no budismo, vazio não significa não existir. Eu existo, mas não como eu imagino que eu existo. Hã? Significa que tudo que existe não existe de forma independente, fixa ou isolada. Essa é a ideia de vazio. Tudo surge em relação às outras coisas, tudo é movimento em relação, tudo é rede. Não é só a flor, o sol, a terra, mas também nós humanos, nossas memórias, tudo. Nós existimos no todo, nós somos o todo. Mas nada é unitário e fixo. Essa é a ideia de vazio, sunyata. O budismo usa a analogia do jogo de espelhos para vocês entenderem, terem uma visão do que nós estamos falando, não ficar tão abstrato. Imagina que a gente coloca vários espelhos frente a frente, alguns mais angulados para cima, outros para o lado, mas que cada um reflete no outro. Cada imagem depende da outra. Nenhum reflexo, portanto, nesse jogo de espelhos existe por si só. Cada reflexo só aparece porque existe outro refletindo de volta. Da mesma forma, a nossa identidade, nossas emoções, nossos pensamentos, nosso corpo e tudo mais que existe, que nós vemos, dependem das causas e condições que mudam o tempo inteiro. Nós somos reflexos refletidos em espelhos. O mestre budista nos diria ao olhar uma folha de papel que nós podemos ver nuvens ali. Olha que bonito. Porque sem a nuvem não haveria chuva, sem a chuva não haveria árvores, sem árvores não haveria celulose, sem celulose não haveria papel. A nuvem, o sol, o lenhador, o chão, a água, o tempo, tudo isso está contido em uma única folha de papel. Isso é interdependência. Isto é vazio. Sunyata. Então, quando a gente diz no budismo que algo é vazio, nós queremos dizer que ele é vazio de uma existência própria, fixa, egóica, separada do resto. Isso não significa dizer que essa coisa não existe. Ela existe, mas ela existe como energia interdependente e conectada ao resto. Essa visão então nos ajuda a perceber que nada é sólido do jeito que a gente pensa. O eu que dizemos ter é, na verdade, um conjunto temporário de memórias, sensações, hábitos, expectativas que se manifestam no explodir de uma chama desse segundo. E que no próximo segundo vai explodir outra chama de forma diferente. E assim vai indo. Um acontecimento em fluxo de elos presentes. Então vejam, quando alguém nos critica, não é um eu sólido sendo destruído. É uma onda passando no oceano. Um verso budista diz o seguinte: se alguém me pergunta o que é vazio, respondo apenas: o bambu balança ao vento e a lua brilha sobre o rio. Olhem que bonito.
Eu acho tranquilizador essa visão. O bambu balança ao vento e a lua brilha sobre o rio. Isso é vazio. O vazio então pode ser visto no balanço suave de uma árvore, no som da chuva, no vapor que desaparece pela manhã. Vocês entendem? E nós vamos ver na aula de hoje, nós vamos estudar hoje na prática, compreender essa ideia do vazio bem, nos ajuda a libertar e nos prevenir de muitos dos sofrimentos da vida. Porque vejam só, prestem atenção aqui. Quando nós acreditamos que tudo é fixo, que existe um eu fixo e outros objetos também fixos, meu carrão do ano, minha namorada lindona, meu trabalho que tem uma importância social, seja o que for. Quando nós acreditamos nessas coisas como essências fixas, nós vivemos agarrados. Agarrados ao nosso corpo, agarrados às nossas opiniões, aos objetos, aos relacionamentos, agarrado às pessoas e aos status que nós criamos. E aí a gente luta para manter tudo isso sob um controle. A gente quer que tudo isso seja imutável. E essa é a exata receita para o sofrimento desnecessário na vida, segundo o budismo. Tentar agarrar o que não pode ser agarrado. Tentar objetificar e manter tudo como está. Quando a gente vê, e nós estamos aprendendo isso aqui, hoje nesta aula, como é que eu vou agarrar alguma coisa se tudo está em constante movimento e tudo tem interdependência? E nós fazemos parte disso. Se a gente enxerga assim, surge uma capacidade de soltar, de se desfazer do desejo possessivo de obter e de julgar, seja o que for. Isso, para os budistas, é o grande segredo da vida. Diz que um monge, ele estava meditando na montanha quando um ladrão aparece, ameaçando matar o monge se ele, monge, não desse os seus pertences àquele ladrão. Um monge, de forma bastante calma, olha para o ladrão e responde: Você pode levar as minhas coisas, que não são muitas, mas não pode me tirar o verdadeiro tesouro. O ladrão curioso pergunta: Que tesouro é esse? E o monge diz: A mente que não se apega a nada. Esse tesouro, pessoal, é o vazio. Nada, nem ninguém, nem um ladrão, nem ninguém pode tirar a mente bem treinada desse estado de serenidade, de quem flui como um rio com o resto das coisas, de quem não tem um ego para defender, vocês entendem? De quem sabe que tudo é fluxo, de quem aproveita cada instante, por saber que cada instante é único. Mas por saber que cada instante é único, não se apega a esse instante. Buda dizia: forma é vazio, vazio é forma. Nada possui uma essência fixa, separada da existência de tudo mais. Como esse grande jogo de espelhos onde tudo se reflete. Tá bem? Vamos seguir. Bem, ainda comigo? Espero que sim. Espero que não tenham dormido com essa parte teórica. Prometo que falta pouco para a gente entrar na prática e chegar ao nosso nirvana. Mas vocês estão vendo a importância disso? Anicca, sunyata, impermanência, vazio. É como os budistas veem o mundo e a nós mesmos. Bem, sigamos. Agora que a gente já falou um pouco sobre a ideia de vazio, a gente está capacitado para entender um dos principais conceitos budistas. Importantíssimo caso você queira aprender a ter menos sofrimento na vida. A ideia ou conceito do não ego, do não eu. No coração do budismo, gente, um dos ensinamentos principais e mais valiosos é a ideia de que não existe um ego.
Esse princípio pode parecer à primeira vista difícil de aceitar. A ideia de que não existe um eu fixo. Isso em Pali é chamado de anatta. Não existe dentro de nós uma essência fixa, como nós vimos agora. Hã? Por dedução lógica. Não há uma essência permanente e imutável que possa ser chamada de eu, de forma absoluta. Se tudo muda o tempo inteiro e está em constante dança e interação, logo não existe um eu fixo, não existe ego. Eu existo, mas como um elemento que dança. Perceba como isso acontece de forma automática. Sem nem notar, a gente começa a classificar e rotular as coisas como se fossem fixas. Já falei sobre isso. Fazemos isso com tudo que existe, principalmente com nós mesmos. Pensamentos rápidos que surgem, como rótulos quase sem controle, que pensam: eu sou assim, eu sou assado, esse é meu jeito, o fulano é daquele jeito, a vida é assim, a vida é assada. Classificações, expectativas de como as coisas têm que ser de forma estanque ou fixa. Eu tenho que ser sucesso, sucesso é X, sucesso é Y. É como se a gente estivesse criando um catálogo mental numa revista. E a partir daí a gente constrói uma história sobre quem a gente acredita ser, o que nós merecemos ter, onde nós gostaríamos de chegar e o que nós temos que conquistar na vida a partir dessas categorizações. Mas nada disso é estático. Tudo são interpretações e representações que nós vamos criando e repetindo na nossa mente, até que elas comecem a aparecer verdades absolutas. E quando isso acontece, a gente começa a defender esse ego, esse eu, como se fosse algo rígido, imutável e separado do mundo. Como a gente viu, quando a gente olha de perto, a gente percebe que aquilo que a gente chama de eu está sempre mudando com todo o resto. O corpo muda, as opiniões mudam conforme as contingências. O que acontece com a gente influencia como a gente está, as nossas emoções. A mente que hoje ama, amanhã pode sentir raiva. A convicção firme de ontem pode virar dúvida de amanhã. Não é assim? Buda usava uma metáfora muito simples. Ele dizia: o ego, o eu, é como uma carroça formada por rodas, eixo, caixa e outros componentes. Quando a gente desmonta a carroça, a gente percebe que essa carroça era apenas um nome dado para um conjunto de parte funcionando em relação. Vocês entendem? Não existe uma carroça separada dos componentes. E, hã? A carroça existe e a gente junta as rodas, junta tudo. Um conjunto de partes funcionando em relação. A gente falou um pouco disso ao olhar no microscópio do corpo por dentro. Né? E vamos aprofundar um pouco mais esse conceito. E até aqui, pessoal, até essa parte da aula, já vimos e frisamos bastante, e eu faço isso de propósito, para a gente ir gravando os conceitos aos poucos, como diria Piaget, um grande mestre no estudo do conhecimento, no sentido de como ele é transmitido, como diria Piaget, assimilação e acomodação. Assim como a gente precisa mastigar devagar para engolir com calma e fazer a digestão do alimento, também é necessário e precisa a gente ir assimilando aos poucos o conteúdo e mastigando o conceito até ele ficar bastante claro, até que a gente possa acomodar o que está sendo visto. E aí só então a gente coloca um novo pedaço de carne ou comida na boca para mastigar, certo? Então a gente já viu na aula de hoje a ideia de impermanência das coisas, anicca, e do vazio, ou seja, tudo existe em relação, sunyata. Até aqui ok? Até aqui ok? Tudo que existe é energia que opera de forma interconectada, uma energia que dança. Lembrem da vela, lembrem da flor. Vamos avançar um pouco mais agora. Prestem atenção que nós vamos aprofundar um pouco, tá bem? Buda dizia que quando a gente olha para dentro de nós, nós temos a impressão, a ilusão de que existe um eu sólido. Até aqui, ok. A gente já viu.
A gente tem ilusão, quase como se a gente acreditasse que tem uma alma fixa que nos define. Mas como a gente viu, se a gente investiga com atenção, nós vamos perceber que nós não encontramos esse núcleo. O que existe é um conjunto de processos que estão sempre mudando. Para os seus discípulos enxergarem isso e para Buda conseguir ensinar isso, o Buda usou a noção de 5 khandhas, também chamado de 5 agregados. Tá? Me acompanhem aqui. Os khandhas são categorias de análise de experiência, maneiras da gente descrever tudo o que compõe a nossa vida e vivência no mundo. Assim, em vez de pensar num eu unitário, o budismo nos convida a enxergar 5 fluxos constantes que interagem. Esses fluxos, quando eles estão alinhados, os 5, eles formam a experiência que nós temos de existir como uma unidade. Eu sei que está parecendo complexo e parece que eu estou falando chinês aqui, tá? Eu vou explicar com calma e vocês vão entender melhor. Me acompanhem aqui. Desses 5 agregados, esses 5 khandhas, a primeira categoria é chamada forma, em Pali Rupa. Rupa é tudo que é físico, pessoal. É a base concreta da nossa experiência. Por exemplo, quando a gente encosta a mão em uma mesa de madeira, existe apenas o contato físico entre o corpo e o objeto, tá? A gente não está falando aqui de gostar dessa sensação ou não, é apenas o contato direto entre o que é material em você e o que é material no mundo. Isso é forma, isso é rupa, rupa. Da mesma forma, quando a gente mastiga um pedaço de pão, isso é rupa. Dentes, língua, músculos da boca interagindo com alguma coisa física. É a pura experiência do contato. Segunda categoria, segundo khandha, é chamado de sensações. Em Pali, Vedana. Vedana é tudo aquilo que nós sentimos como agradável, desagradável ou neutro. Então é a resposta imediata do corpo e da mente depois do contato físico. Então, por exemplo, você encosta a mão na mesa, ou vamos pensar numa caneca quente, e sente o calor. Essa sensação que a gente classifica como agradável em um dia frio, vamos dizer assim, ou desagradável se estiver quente demais, segurar essa xícara, isso é Vedana. Da mesma forma, quando você recebe um abraço, essa sensação de acolhimento e prazer, isso é Vedana. Quando você bate o dedinho do pé na quina da mesa e surge a dor, essa sensação é Vedana. Enquanto Rupa é apenas o contato físico, Vedana é como esse contato é sentido. Eu encosto na mesa, a sensação de encostar na mesa do contato físico, Rupa. Vedana é como esse contato é sentido. Prazeroso, doloroso, neutro. É a primeira relação que colore a nossa experiência. A terceira categoria é chamada de percepções. Sanya. Sanya é a capacidade de reconhecer, identificar e dar significado ao que a gente encontra. É ela que permite que o mundo não seja apenas um conjunto de formas e sensações sem conexão. Por exemplo, quando você vê uma mesa e sabe que é uma mesa, não apenas um objeto com uma superfície plana e 4 pernas, né? Você classifica aquilo como mesa. Quando você ouve a voz de um amigo ao telefone, você imediatamente reconhece a voz sem precisar pensar muito. Porque a voz é um som aleatório saindo, né? É um som da natureza saindo da boca ali de uma pessoa. Quando você escuta a voz do seu amigo, você identifica, esta é a voz do meu amigo.
É quando você caminha por uma rua conhecida e seu cérebro identifica automaticamente os pontos de referência e você sente familiaridade. Isso são percepções. Sanya. Então, Vedana apenas registra se algo é agradável ou desagradável. Sanya vai além. Ela organiza, ela dá nomes, ela categoriza. É graças a ela que o mundo não parece um amontoado caótico de estímulos, como a gente estava falando antes. O corpo humano ele tende a categorizar as coisas. Então, quando a gente reconhece uma cadeira, ou a voz como a voz de um amigo, esse é o Paulo, a gente consegue se orientar e agir de forma prática, sem ficar perdido em meio a um fluxo aleatório de sensações. Né? A quarta categoria, pessoal, são as volições. Quando eu digo categoria, vocês estão entendendo? São um conjunto de elementos que existem. E quando eles estão alinhados, esses elementos todos que a gente está falando, surge a ideia de um eu próprio. Ok? A quarta categoria são as volições que nós temos dentro da gente, chamadas em Pali de Sankara ou Sankara. Sankara é justamente esse conjunto de forças internas, muitas vezes bastante sutis, que fazem você agir. Me acompanhem aqui. É tudo que move a mente e o corpo por dentro. Então, emoções, intenções, vontades, hábitos que direcionam as nossas ações. Por exemplo, imagine que você está sentado no sofá e de repente surge uma vontade de tomar um sorvete ou de fazer xixi. Essa vontade, ela vem acompanhada de uma energia que te faz levantar e ir até a geladeira ou até o banheiro. Essa vontade, esse impulso é Sankara. É o que coloca você no plano da ação. É aquela mola que faz você agir. Né? Imagina que alguém te critica de forma mais ríspida. Vamos imaginar alguém critica você, fala mal de você. E aí dentro de você surge raiva e junto com essa raiva o impulso, o ímpeto de responder no mesmo tom. Esse ímpeto de responder que te empurra a abrir a boca e responder, ou te empurra para sair dali e parar com a ofensa, né, e ir para outro lugar. Isso é Sankara. Percebem? É a mola que faz a gente agir, que faz a gente sair da cama de manhã, ir no banheiro fazer xixi, ter vontade de conversar com alguém, abraçar alguém, comer alguma coisa. É o que nos coloca em movimento, portanto. A vontade, a energia, o empurrão interno. Sem Sankara, nós seríamos uma espécie de rocha que não se move, né? A gente não ia levantar da cama pela manhã, entendem? Parece muito, muito pequeno isso, mas o que tira vocês da cama de manhã é uma vontade, é alguma coisa que puxa e empurra vocês. Nós precisamos de uma energia, uma volição, um empurrão interno. Tá? Isso é Sankara. E a quinta e última categoria é chamada de consciência, Vijnana. Vijnana, ela é simplesmente o fato da gente estar ciente que a gente existe. Olha que teto. É a consciência. É a gente estar ciente de que a gente existe. Isso é Vijnana. É a luz que ilumina tudo o que acontece. Então você vê uma cor, ouve um som, percebe um pensamento, sente uma emoção e você sabe que tudo isso está acontecendo. Você tem uma metacognição de que você existe, vê e ouve. Por exemplo, essa aula. Né? Você está ciente de que você está sentado assistindo uma aula. Quando você ouve uma música, não é apenas um som físico entrando pelos ouvidos. Isso é rupa. Não é apenas o fato de achar a música agradável ou não. Isso é Vedana. É a consciência que registra. Eu estou ouvindo uma música agora. No ônibus, sentado, indo para o meu trabalho. Entendem?
Porque sem Vijnana, todo o resto, forma, sensação, percepção e as formações mentais, tudo ficaria numa espécie de tela meio apagada. Vijnana, ela não cria o conteúdo da experiência, mas é ela que permite que qualquer experiência exista para você, que você tenha consciência dela. Em outras palavras, é por causa da consciência que nós sabemos que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Esse, pessoal, são 5 khandhas. Forma, que é rupa, sensações, vedana, percepções, sanya, formações mentais ou volições, sankara, e consciência, vijnana. Isso significa que prestem atenção, que agora a coisa vai fazer sentido. Agora a maconha foi embora aqui, a viagem foi embora e a coisa vai aterrar e nós, nossa, agora eu vou entender o que esse cara está falando. Olha só, presta atenção. Vejam, isso significa que a totalidade da nossa experiência subjetiva, ou seja, a própria ideia do ego, do eu que nós temos, né? Como quando a gente pensa eu sou Fernando, ela só pode ser explicada a partir da combinação do alinhamento desses 5 componentes, desses 5 khandhas. Não há nada que nós vivenciamos internamente, dentro da nossa experiência subjetiva de um ego como eu, Fernando, que esteja fora desses 5 khandhas. É somente quando esses 5 componentes estão alinhados que nós temos a percepção subjetiva de um ego. Pegaram a ideia? Esses 5 khandhas, quando eles funcionam juntos, eles criam a sensação de que existe um eu ou um ego fixo. Tá? Imaginem bolhas no mar. E quando essas 5 bolhas estão alinhadas, é a ideia que nós temos subjetivas de que nós existimos como um ego. Mas essas bolhas eventualmente vão desalinhar, nós vamos deixar de existir e esses fenômenos vão se realinhar em outras coisas e vão formar outras coisas. Hã? Vamos voltar na seguinte ideia. Quando a gente pensa, quem sou eu? A pergunta do mestre budista lá, né? Quem é você? A gente tende a olhar para dentro em busca de uma essência que nos define. Lembram disso? Lembram do microscópio também? Quando a gente tenta olhar para dentro do nosso corpo, ver o que a gente acha de fato? Buda propõe que, ao fazer isso, tentar olhar para dentro da gente, tudo o que nós vamos encontrar são esses processos em funcionamento. E ele colocou esses processos em 5 agregados de experiência, 5 classificações, conjuntos de experiência, para facilitar nós entendermos a coisa. Se a gente olha para dentro da gente, tudo que a gente vai encontrar são esses 5 khandhas. Claro, isso é uma classificação por si só. Mas nós precisamos usar a linguagem e a classificação para explicar os fenômenos. O que ele está dizendo, que é diferente da classificação ocidental, é que essas coisas não são estanques ou fixas. Vejam, tudo que aparece em nós está dentro desses 5 agregados, pessoal. Desde uma dor de cabeça até um pensamento existencial profundo, até o ser ou não ser, eis a questão do nosso amigo Shakespeare. Desde a lembrança de uma conversa com um amigo que viajou para outro país, né? De um pai que faleceu e eu sinto saudades. Desde a vontade de comer um arroz e feijão com farofa, não sei lá. Desde a gente sentir o toque de um abraço, ao sono que a gente tem ao deitar, a vontade de sair de cama da manhã, tudo isso pode ser rastreado a um ou mais desses 5 conjuntos de elementos que a gente está vendo. Só que reparem o seguinte,
dado esses 5 conjuntos, que quando alinhados, por assim dizer, quando juntos trazem a sensação de existência de um ego, de uma essência, forma, rupa, sensações, vedana, percepções, sanya, formações mentais, sankara e consciência, vijnana. Nenhum desses 5 khandhas isoladamente é o eu. Nenhum deles sozinho constitui a ideia de ego. Apenas o conjunto deles nos dá essa percepção. Vou repetir: nenhum desses khandhas isoladamente forma ou classifica-se, ou a gente pode dizer esse sou eu. Lembra da memória? Eu sou minhas memórias. Não é. Nenhum deles sozinho constitui ideia de ego. Me acompanhem aqui. Vamos pegar o primeiro conjunto que a gente viu, formas, que é rupa. Vamos ver se a gente acha uma essência do ego aqui, de forma isolada. Você pode pensar, eu sou meu corpo me define. Ora, mas o seu corpo muda o tempo inteiro. Ele adoece, ele envelhece, e você não tem controle sobre o seu corpo. Não? Se você acha que você tem controle sobre o seu corpo, tente prender a respiração. Vamos ver quanto tempo você consegue. Tente ficar sem engolir saliva, tente ficar sem piscar os olhos, tente ficar sem fazer xixi, tente ficar sem dormir. Se nossa identidade fosse nosso ego, nosso corpo, ao envelhecer no dia seguinte, ou no ano seguinte, ou no segundo seguinte, por exemplo, eu fiquei careca, apareceu uma ruguinha aqui no meu olho, minúscula que seja, um fiozinho de cabelo branco surgiu. Ou quando a gente é criança e cresce alguns centímetros, tá? A gente ia se olhar no espelho, ao sinal dessas pequenas mudanças, e dizer, quem que é essa pessoa? Porque se o que me define a nossa identidade no ego fosse o corpo, ao sinal de qualquer mudança, por menor que ela fosse, a gente ia ficar perdido. Dizer que pessoa é essa? Né? A identidade ia embora, entende? Então, vejam, não é forma, não é rupa que nos define isoladamente. Vamos pegar o segundo elemento, sensações. Vedana. Bom, se eu não sou meu corpo, talvez eu pense, eu sou o que eu sinto. Mas da mesma forma, gente, sentimentos e emoções são também instáveis. São ondas no mar que surgem e que passam. Em um mesmo dia você pode sentir alegria, frustração, medo, tristeza, raiva, tudo isso é fluido. Ora, se você fosse as suas emoções, você ia se sentir completamente perdido a cada alteração de valência emocional também. Faz sentido? Não é assim que funciona. Porque nós seguimos tendo a sensação subjetiva de identidade, de que eu sou Fernando, mesmo triste, mesmo com raiva, mesmo feliz. E assim sucessivamente. Se nós formos olhar para cada um dos demais khandhas, gente, nem as volições, sankara, nem mesmo a consciência, vijnana, vão definir a gente de forma isolada. Tá fazendo sentido? É só quando tem a combinação. Espaço temporal, como se fosse uma fotografia, e a gente existe. Assim que esses elementos não estão mais alinhados, a gente deixa de existir. E outra coisa vai se formar. Nesse fluxo de dança de energia. Quer ver? Ah, eu sou os meus pensamentos, então, né? Penso, logo existo. Os pensamentos vão e vêm. Muitas vezes, para não dizer sempre, os pensamentos vêm sem a nossa escolha, sem o nosso controle. Se você já teve pensamentos dos quais você se envergonhou, ou dos quais você discordou, que você não gostou de ter, fica claro que você não é idêntico aos seus pensamentos. Eles estão em você,
fazem parte de você, mas não são você, não definem você. E vamos lá, o mesmo vale para desejos e vontades. Quantas vezes você quis algo e depois mudou de ideia? Quantas vezes você teve impulsos que não expressou? E eles também são estáveis e frequentemente contraditórios. Isso não te define por essência. E quanto à consciência, aquela sensação de estar ciente de que eu existo? Será que não seria esse? É esse verdadeiro eu? O problema aqui é que, segundo Buda, essa consciência não existe por si só. Ela sempre acontece em relação a algum outro objeto. Lembre de Lacan, eu só existo porque existe um outro. Sem os outros khandhas, sem as outras energias que fluem por aí, internas ou externas, ela não existiria sozinha. Seria uma tela em branco, vocês entendem? Você está consciente de uma imagem, de um som, de uma ideia. Sempre em relação a algo. Nunca existe uma consciência pura, completamente separada da experiência. E ela também muda. Quando você dorme e você está sonhando, ela desaparece. Quando você acorda, ela volta. Ela flutua conforme as condições. Tá? Então, alguém, a essa altura da aula, poderia pensar: ok, então talvez eu seja a combinação desses elementos. Sim e não. Sim, como a gente está falando, você é a combinação desses 5 khandhas juntos, alinhados, mas não como essência fixa de ego. Esse é o não. Sim, você está sendo isso neste momento, mas isso não lhe define como uma unidade independente e imutável. Não existe um ego fixo. Buda diz, portanto, que nem o mesmo conjunto desses 5 processos pode ser considerado um ego verdadeiro. Por quê? Porque reparem, esses conjuntos estão sempre mudando. E você não tem controle absoluto sobre nenhum deles. Seu corpo muda mesmo sem sua permissão. Seus sentimentos mudam mesmo sem que você queira. Seus pensamentos aparecem, mudam para lá e para cá, mudam de direção, se contradizem. Suas vontades oscilam. Sua consciência se apaga quando você dorme ou desmaia, ou altera em estados de atenção e foco. Ou seja, o que você experimenta como você mesmo é um fluxo constante de processos temporários que se formam e se desfazem. Não há nada ali que permanece idêntico o tempo inteiro. E se tudo o que compõe está em sempre constante transformação, tudo está sendo, nada é. A pergunta até aqui da aula é: anotem, o que exatamente estaria permanecendo como um eu fixo? E Buda nos responde: nada. A ilusão do eu vem da identificação com esses agregados, os khandhas. Quando eles estão alinhados, mas em algum momento eles vão deixar de estar. Tentem ter a imagem de bolhas embaixo do oceano, assim, vocês estão embaixo do oceano, vocês veem matéria que seria água e bolhas que dançam. Quando essas 5 bolhas estão alinhadas, voa lá, ali está você. Daqui a pouco elas não vão mais estar. Porque segundo o Buda, o erro não está em nós termos ou percebemos que temos um corpo e emoções e pensamentos. Isso é natural, isso é óbvio. O erro começa quando a gente passa a dizer, quando a gente começa a dizer: isso sou eu, isso me define, isso é meu, isso é meu. Quando nós começamos a nos apegar, e essa palavrinha é uma palavrinha-chave, quando nós começamos a nos apegar à ideia de um ego, de um indivíduo único, quando então nós criamos uma identidade fixa sobre algo que é, na verdade, instável, completamente não fixo. Porque quando a gente cria uma identidade fixa e dizemos isso é meu,
nós passamos automaticamente a querer defender isso que é meu, defender esse território. E mais tarde honrar esse território. E mais tarde querer expandir esse território. Então é assim a história, inclusive, econômica das coisas. Quando o primeiro ser humano olhou para um pedaço de terra coletiva e disse, isso é meu, as coisas começaram a tomar um determinado rumo na história. Né? Olhem só. Por exemplo, se você acredita que você é, vamos pensar assim, a sua aparência, eu sou minha beleza. O envelhecimento vai ser vivido como uma ameaça direta à sua existência. Direta. Se você acredita que o que define você e o ego que você tem é pela sua intelectualidade e inteligência, quando você começar a perder a memória e ficar velho, uma crise de ansiedade, um luto, uma tristeza profunda, qualquer coisa que abale sua cognição, o início de esquecimento ou demência na idade avançada, isso vai ser sentido como um colapso do seu valor, vai ferir o seu ego. Se você acredita que você é suas conquistas, que você é um trabalho, que eu sou um grande advogado, que eu sou sei lá o quê, um fracasso ou perda do seu trabalho ou posse vai ser uma diminuição imensa do seu valor, vai ser um golpe. E assim por diante. Vocês estão começando a entender o cenário? No momento que está todas essas bolhas no oceano dançando, a energia dançando, tudo em correlação, jogo de espelhos, e a gente começa a tentar demarcar e botar bandeirinhas fixas e dizer isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso me define, esse sou eu. Tentar fazer um castelo, não é? Construído com uma base não sólida, de areia, a coisa não se sustenta. O apego à ideia do eu, construída sobre os 5 agregados, é o que gera sofrimento. Isso é tão importante no budismo, gente. De novo, porque o nosso sofrimento nasce do apego a essa ideia fixa de eu, isso me pertence. Quando alguém nos critica, a gente não sofre apenas pela crítica, a gente sofre porque a nossa identidade foi atacada. Quando a gente perde algo, seja um objeto, uma relação amorosa, o que for, sofremos porque a gente acredita que eu perdi o meu objeto, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha casa. Ora, eles não são seus, nada disso é seu. Tudo isso é matéria em movimento dançando. Você tem a humildade de entender que é só uma combinação de 5 agregados de fenômenos que está existindo neste momento e amanhã não vai mais existir, vai se formar outra coisa. Nada disso é seu, é da natureza. Você também é a natureza. Aproveite o empréstimo, amigo. Aproveite o empréstimo. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Tá bem? Então, quando a gente acredita no eu fixo, a gente começa a fundar um medo constante. Medo de ser rejeitado, de não ser bom o bastante, de perder o valor, de envelhecer, de morrer. Hã? Só que ao contrário, se a gente começa a perceber que o eu não é uma entidade sólida, a gente começa a relaxar essa defesa. Quase que incessante. Começa a surgir espaço aí para mais flexibilidade, mais curiosidade, mais compaixão. Tá? Essa compreensão não significa negar as nossas experiências ou virar um robô sem identidade, né? Significa perceber que a nossa identidade, ela é viva, ela é dinâmica, ela é construída momento a momento. Nós não estamos presos a um script fixo de categorização. Embora a nossa mente trabalhe assim. No dia a dia essa visão se reflete de maneira muito prática. Por exemplo, quando a gente sente raiva, em vez de dizer eu sou uma pessoa raivosa,
a gente pode notar a raiva presente agora, fluindo através de mim. Essa pequena mudança nos lembra que a raiva não define quem nós somos, mas é apenas um estágio passageiro. Assim também com a tristeza, assim também com o medo. Quando alguém nos elogia, a gente pode só agradecer sem precisar inflar o nosso ego. Sem precisar pensar, nossa, eu sou importante, eu tenho valor. Quando alguém nos critica, da mesma forma a gente pode não trazer para o pessoal. Ah, me criticaram agora, eu falhei. Eu fui criticado, eu decepcionei. Vocês entendem? Eu. Aos poucos no budismo, a gente vai aprendendo a não levar tudo para o lado pessoal. Na verdade, não levar nada para o lado pessoal. Nós vamos aprendendo a não levar a vida tão a sério assim. Nós vamos aos poucos praticando demonstrar essa ideia de ego e de sua suposta relevância para o mundo. Nós vamos praticando e vendo que isso vai perdendo o seu sentido. Vamos desmontando isso. Nós vamos praticando essas ideias e desmontando elas. Tá? Não existimos isolados, como uma ilha. Cada traço nosso, desde a aparência física até nossos hábitos e nossas emoções, é resultado de intocáveis causas e condições e contingências dessa dança de elementos, do passado e do presente, do passado que nos constituiu na nossa infância e do presente do que dança e está ali. Genética, cultura, família, ambiente, acontecimentos vividos, pai e mãe lá quando eu era criança. Somos tudo isso. Um encontro contínuo de fenômenos. Esse jogo de espelhos que reflete. Por isso, no budismo se diz que o apego ao eu é uma das maiores fontes de sofrimento. Porque nós queremos congelar algo que, por natureza, é impermanente. E essa luta constante contra a realidade cria tensão, cria insegurança, cria dor. É importante que se fale. Vou frisar várias vezes isso para não ser mal interpretado. Tá? Ao mesmo tempo, compreender o não ego, a não existência de um eu como identidade fixa, que nós estamos vendo, não é algo que nos torna indiferentes ou apáticos com a vida. Pelo contrário, vocês entendem? Quando a gente percebe que nós não somos uma entidade fixa separada, nós vemos com mais clareza que os outros fazem parte da gente e a gente faz parte dos outros, que os outros também não são. Assim, o sofrimento do outro não é dele separado de mim, é uma dor comum, compartilhada. Surge então uma espécie de compaixão mais natural. Tá? Eu sei, essa visão é difícil de ter. Grandes mestres budistas treinam anos para chegar nesse insight e introjetar no seu coração esses ensinamentos. Tá? Mas, mas a gente pode tentar aqui também praticar isso. Buda nos incentivava a isso, diz pratiquem. Pratiquem. Ele dedicou a vida inteira a tentar nos ensinar isso e a gente introjetar um pouco isso, caminhar um pouquinho mais perto dessa libertação. Compreender a anatta não é matar o eu ou virar um sem vontade. É apenas deixar de se apegar a uma identidade fixa e aprender a fluir com a impermanência. Viver de forma mais leve. Fazer parte desse rio que flui sem tanta rigidez pelos caminhos e acontecimentos da vida. Alguns momentos desse fluir vão ser tristes, outros vão ser alegres. Cabe a nós a gente saber lidar e aceitar cada momento com a sua beleza. E assim, nós vamos seguindo sem tanto peso, sem tanta necessidade de controle, sem tanta necessidade de inflar a autoestima, sem tanta necessidade de ter posses para o nosso ego. Quando a gente deixa de lutar para proteger uma imagem rígida de quem somos, surge mais leveza, surge mais paz interior. Essa que é a verdade. A gente não precisa provar nada para ninguém.
Não precisamos ficar presos à aprovação ou medo de rejeição de quem quer que seja, pessoal. No fundo, a ideia do não ego, ela é um convite. Ela é um convite à liberdade de simplesmente existir, de forma mais natural. Ao passo que a gente vai percebendo que a gente também é matéria, que a gente também é natureza. É aprendermos a fluir com ela.